Entre o Céu e a Terra, com Padre Ricardo Figueiredo e Manuel Coutinho. Olá, seja bem-vindo. Este é um novo espaço que vamos ter todas as semanas aqui na programação da 91 FM Rádio. Um espaço que nos traz então o Padre Ricardo Figueiredo e também Manuel Coutinho, que surgiu com um nome que tem certamente tudo a ver com o que será falado e o que será abordado todas as semanas. Entre o Céu e a Terra é o novo programa da 91 FM, tal como disse, com o Padre Ricardo Figueiredo e com o Manuel Coutinho. Vai ser uma espécie de conversa de vários temas, mas melhor do que eu será o Padre Ricardo e o Manuel falarem-nos um pouco para quem está do outro lado dos nossos ouvintes saberem o que é que vão contar todas as semanas. Olá! Olá! E então vamos ter aqui um programa novo, não é? Exatamente. E vamos falar certamente de uma série de temas, se calhar um pouco de tudo, mas aqui também com um cariz um pouco cristão, católico, certo? Bem, em primeiro lugar, saudar então os nossos ouvintes, cumprimentar os nossos ouvintes que nos acompanham. De facto, teremos este novo espaço entre o céu e a terra, e penso que este título, Entre o Céu e a Terra, resume o que é este programa. Porque a terra geralmente já todos conhecemos, porque são as nossas preocupações, as nossas ocupações do dia-a-dia, e já é normal. Não é? E o objetivo deste programa é darmos então o céu. Não é? Como é que o céu e a terra se tocam? Quando tantas vezes nós até muita gente pensa que o profano e o sagrado andam separados. Não, muitas vezes andam de mãos dadas, e é precisamente dar esta leitura a partir dos acontecimentos da semana, dos últimos dias, que vamos aqui procurar refletir e partilhar com os nossos ouvintes assim, uma nova forma de ver, ou uma forma diferente de ver, que tantas vezes não estamos habituados, e é esta a dinâmica. A dinâmica, exatamente. Além de que não será sempre, vocês têm um pouco, vai ser perto de 1 hora de programa, onde por vezes podem estar apenas os dois a debater assuntos, a sugerir livros, uma leitura em específico, mas também podem ter convidados, não é assim? Sim, contamos muito também com ter aqui outras pessoas presentes para falarmos, para conversarmos, para falarmos do que é que vão sendo os projetos, procurar dar um lugar muito particular aos jovens também, que muitas vezes são aí, que fervilham com muitas ideias e com muitos projetos, e isto acho que é algo bastante importante também chamar, quer para a rádio, que aqui a 91 FM já é exímia a fazer isto, a trazer as coisas novas que vão acontecendo, mas também trazer então estas novas gerações e o que se vai fazendo por aí, também nesta leitura de procurar, deixa-me dizer assim, procurar aquilo que vai dentro do coração. Porque muitas vezes aquilo que vai dentro do coração nós não pomos cá para fora, e este programa procura também isto, porque nós sabemos que é muitas vezes no coração onde se encontra estas nossas aspirações mais profundas e estes nossos projetos com uma outra dimensão, e é isso que nós procuramos, vamos procurar também aqui mostrar neste programa através das entrevistas. Qual é este outro horizonte que, claro, é um padre que está a falar neste momento, portanto tem mais uma configuração, mas que eu acredito que toda a gente tem, mesmo quem não acredita, mesmo quem diz não ter fé ou que é agnóstico, toda a gente procura este novo horizonte, não é? E vamos também procurar encontrar estes novos horizontes que há dentro de cada um, e que há dentro dos acontecimentos e que há dentro dos projetos. É isto que nós também pretendemos, também com os nossos convidados. Então qual é este outro horizonte? Portanto, não vai ser um programa que, deixem-me dizer assim, beato, não é um programa para a beatice, de modo algum. Vamos tentar sempre fugir disso, porque não é um programa para a beatice, é um programa para mostrar aquilo que é a nossa vida mais profunda. Exato, e também no fundo quebrar algumas barreiras e deixar cair alguns mitos, talvez, exatamente, digo eu, também, e preconceitos, não é? Nós sabemos que existiu uma grande evolução e também uma abertura por parte da Igreja Católica, de há uns anos para cá, e sabemos que de facto hoje em dia há uma nova visão, se calhar, posso dizer assim, e há uma nova vida que vem já de muito da parte da Igreja Católica, e se calhar isso é uma forma, este programa também serve para mostrar que existem realmente algumas diferenças, e por outro lado, mostrar também se calhar a visão, por alguém que vê as coisas com uma fé, não é? Neste caso a fé católica, e por vezes situações do nosso dia-a-dia que surgem, uma visão diferente, porque não? Exatamente. Não é? É uma coisa que a Catarina dizia, e tem muita razão, de falar da Igreja. Nós temos sempre de ter em conta que a Igreja tem 2000 anos de história, não é? E, portanto, isto tem um grande peso da tradição atrás de si, e que transporta e que deve transportar. Mas exatamente isto, quando este contacto com novas tecnologias,
vai uma volta muito grande. Não é? O simples facto de estar um padre neste momento a falar na rádio obrigou a Igreja, quando foi a primeira vez que um Papa falou na rádio, por exemplo, foi o facto de um momento de viragem. Uou. Porquê? Porque a Igreja abriu-se a esta nova realidade que tinha surgido e a Igreja aos poucos foi surgindo. É famosa aquelas imagens do Papa Leão XIII, por exemplo, a primeira vez que um Papa foi filmado. Não é? São estes pequenos passos que se vão dando e a Igreja vai dando este espaço e vai acompanhando, sempre reconhecendo, e isto é que é bonito nestas coisas das novas tecnologias, a Igreja aceita e adota, não é? Agora o Papa até já tem o Twitter, não é? Uma Exato. conta no Twitter, a Igreja aceita e adota no momento em que percebe que isto é bom. Não percebe, no momento em que a Igreja percebe há uma coisa boa, né, por trás disto, de fruto da evolução da técnica, a Igreja então adota e segue. E isto também pertence um bocadinho a este programa, porque muitas vezes há ideias, como a Catarina dizia há pouco, dos preconceitos e dos mitos que há ideias, por vezes, que as pessoas pensam a Igreja não aceita isto. Por vezes não é questão de aceitar ou deixar de aceitar, há um caminho que se propõe, e, portanto, também falar sobre isto. E aqui também apelar muito a que os nossos ouvintes nos façam chegar também as suas questões. Claro. E claro. também queremos muito isto, que os ouvintes nos façam chegar. Olha, Padre Ricardo, fale sobre isto, não sabemos. Padre Ricardo, temos esta questão, temos este problema, aconteceu isto. E não é agora aqui um programa para responder a cartas, mas a responder a pedidos e a dúvidas. Exato, né? e as é pessoas importante. proporem assuntos que são de interesse e faz E sentido ouvirmos também os nossos ouvintes, não é? Exatamente. Manel, o Manuel tem aqui o detentor dos tópicos, não é? Que vai também criando aqui todo um conceito e a composição de cada programa. É isso, Manuel? O Manuel tem estado aqui caladinho, mas está cá. Bem, olá, desde já, cumprimentar também todos os nossos ouvintes e saudar desde já o trabalho da 91 FM, que faz chegar notícias a toda a região oeste. E sim, isto foi um desafio que me foi proposto pelo Padre Ricardo há cerca de mês e meio, que inicialmente me fez questionar qual é que seria o objetivo do programa, o potencial do programa, e findados estes 2 meses penso que o potencial do programa é bastante. Até no que o Padre Ricardo estava a falar desta igreja em saída, como o Papa Francisco apregou-a, também representa isto. Esta não é uma igreja fechada, não é uma igreja que impõe opiniões, é uma igreja que dialoga, uma igreja que se expõe, e o grande objetivo deste programa é também, lá está, fazer esta ligação entre o céu e a terra, entre assuntos que são do nosso dia-a-dia, com que todos nós nos confrontamos, nos jornais, na televisão, e percebermos um bocadinho como é que isto pode ser visto de 2 perspectivas. Neste caso, na perspectiva de um jovem, e de um jovem leigo, e de um jovem sacerdote. E penso que este diálogo pode ser muito interessante. Mas eu, Catarina, antes de fazer outras perguntas ao Manel, eu fazia aqui um desafio. É que eu já vim muitas vezes aqui à rádio, já vim aqui algumas vezes aqui à rádio, à 91 FM, e mais coisa, menos coisa, as pessoas vão-me conhecendo. Sim. É o Padre Ricardo, Prior de Óbidos, as pessoas já conhecem. Mas ao Manel ninguém conhece. Portanto, Eu acho que sim, apresentar o Manuel. Que o Manel apresentaste, que é ele, a vida dele vou já aqui dizendo, corre aqui entre Caldas e Peniche, onde aqui cresceu. Quem é o Manuel, afinal? Deixámos-lo um bocadinho sem palavras. É sempre uma questão complicada, não é? Para já, acho que uma das questões mais complicadas que me podem fazer é de onde é que eu sou. Porque nasci na Amadora, vivi em Peniche muitos anos, agora moro nas Caldas, mas a minha vida realmente não é nas Caldas, porque sou escoteiro na Toguia da Baleia, até há pouco tempo coordenava o núcleo da Amnistia Internacional de Peniche, tenho os meus avós em Peniche, os meus pais agora nas Caldas, e a minha vida é entre estes. O Manuel é um espírito livre que anda aqui entre uma série de lugares, não é? Entre o céu e a terra, quase. É quase, verdade. não é? É verdade. Também entre Lisboa, onde faço a minha semana, não é? Onde estudo... E estudas o quê? Conta lá às pessoas o que é que tu estudas para saber o que é que podem contar contigo. Bem, estudo Relações Internacionais e, para além da minha área de estudo, interesso-me muito por diversas causas. Claro que a causa que sempre me marcou desde há muito e continua a marcar são os direitos humanos. Neste momento, há cerca de um mês que faço parte da Direção Nacional da Amnistia Internacional, e é este novo desafio, junto com este também novo desafio da rádio, que agora me ocupa.
Muito bem, já sabemos um bocadinho mais do Manuel. O Manuel, que há pouco chegou aqui com o seu caderno em riste, com toda uma programação, e de facto é um pouco por aqui, é um pouco uma hora onde tudo pode acontecer. Vamos falar de muita coisa e deixo aqui realmente o apelo a quem não se identifica tanto com a Igreja Católica, quem não acredita, quem não é uma pessoa de fé, a ouvir, porque por vezes não é isso que impede de termos opiniões e de ouvirmos. E acho que o importante é ouvirmos, porque dizermos, eu não sou, ou eu sou. Mas a parte de se ouvir o outro lado também é importante para continuarmos a formar a nossa opinião. Costuma-se dizer que um ponto de vista é apenas a vista de um ponto, não é? Por exemplo. E por isso é sempre importante somar outros pontos de vista para que nós caminhemos cada vez mais numa visão mais global da realidade, não é? Isto tanto a importância do diálogo, que hoje em dia estamos numa sociedade em que por vezes se fala mais do diálogo do que se põe em prática o diálogo, não é? Porque muitas vezes as opiniões, sobretudo nas redes sociais, é apenas pessoas a dispararem opiniões, mas sem propriamente haver uma abertura e uma disponibilidade. E por isso é importante também muitas vezes dar um passo atrás. Eu lembro muitas vezes quando há uma experiência que é por vezes duas pessoas a discutir, ou porque há algum problema, alguma tensão, não precisa ser uma discussão assim violenta, mas basta uma discussão. Muitas vezes acontece, por exemplo, entre marido e mulher, ou entre irmãos, e muitas vezes acontece que é, quando um se cala, é só para ganhar mais ideias para atacar o outro, não é para ouvir o outro, não é? Regra geral é para ir buscar mais uns pontos que possa dizer, quando acabaste de falar eu digo-te. Exatamente. É sempre importante nós perceber que o silêncio também é importante para... Vamos ouvir o outro, não é? Vamos dar tempo ao outro. E, portanto, esta questão do dar um passo atrás para escutar o outro é qualquer coisa de importante e diria mesmo de essencial. Porque se nós não damos um passo atrás para escutar o outro e para ouvir o outro ponto de vista, vamos sempre ficar com o nosso ponto de vista, não é? E é importante abrir esta abertura para outras opiniões, para outra abordagem dos temas, não é? E é isto que nós, basicamente, neste programa também vamos propor, é uma abordagem diferente da realidade, nesta chave, muitas vezes mais católica, mas como eu dizia há pouco, também esperando e convidando muita gente para nos dar também outra perspectiva para que aqui também entremos em diálogo. E há sempre, ao longo da história, até da literatura, houve assim sempre algumas figuras que tentaram apresentar o padre como alguém que dá outra visão à coisa, né? Estou aqui a pensar, está agora a passar num canal de televisão, os contos do Padre Brown de Chesterton, não é? E que o Chesterton, que não era católico, depois converteu-se ao catolicismo, e nestas voltas cria esta figura do Padre Brown que se dedicava a resolver crimes, a investigar crimes e a resolver quem eram os culpados e tudo. Por um passo muito curioso. Porquê? Porque quando perguntam ao padre como é que ele resolve os crimes, quer dizer, anda ali a polícia não consegue resolver e o padre é que consegue resolver os problemas, e que o Padre Brown diz a determinada altura, porque eu também tenho um criminoso dentro de mim. Eu também sou capaz de fazer aquilo e pior que aquilo que eles fazem, não é? E, portanto, esta sabedoria da natureza humana, que não é apenas bonzinhos, como nós tantas vezes queremos fazer passar, mas nós entre nós também temos a capacidade para o pior, é que muitas vezes também é ajudar a ver a realidade de outro modo, não é? Portanto, dar este passo atrás é o que este programa também propõe. Exatamente. Portanto, esta é a parte em que eu vos desejo um ótimo programa. Parabéns por se juntarem a nós e obrigado também por se juntarem à 91 FM Rádio neste novo desafio. Portanto, eu já fiz a minha parte, que me compete, foi introduzir aqui os nossos convidados neste novo programa, que tem início hoje, Entre o Céu e a Terra, vai ficar consigo todas as semanas com o Padre Ricardo Figueiredo e com o Manuel Coutinho. Eles estão de regresso já a seguir e o programa agora está entregue a eles. Entre o Céu e a Terra, com Padre Ricardo Figueiredo e Manuel Coutinho. Olá a todos novamente, aqui estamos, Padre Ricardo, para a segunda parte do nosso programa, Entre o Céu e a Terra, e comecemos agora, nestes próximos 15 minutos, por fazer um pouco daquilo que vai iniciar o nosso programa nas próximas semanas. Comentemos um pouco aquelas que foram as notícias de destaque desta semana, uma semana atribulada por coisas necessárias e outras supérfluas, não é? Encerro do mercado de transferências no futebol, que mexe tanto com as pessoas em Portugal, mas também muita agitação na justiça, muita agitação a nível ambiental e muita agitação a nível social. Comecemos então por comentar uma notícia que marcou parte do debate quinzenal
da Assembleia da República, em que Jerónimo de Sousa diz a António Costa: Senhor Primeiro-Ministro, assim não pode ser. Referindo-se aos 3 meses após os fogos em que várias aldeias no interior do nosso país, seja lá o que seja interior, não é? Estão sem internet e sem redes móveis e incontactáveis. O que é que significa este não contacto com o mundo? Antes de mais do não contacto com o mundo, e, assim, começando aqui esta parte, este comentário às notícias que marcarão sempre, este comentário que marcará sempre o nosso programa, é o que isto significa de memória para as pessoas da falta de contacto. Não é? Que nestes últimos, nos incêndios de outubro passado, foram aquele domingo e aquela segunda-feira foram angustiantes para muita gente. Eu recordo também com alguma angústia, porque a minha família, que eu tenho no interior, também foi afetada, e o que significava de facto não conseguir ligar, não conseguir até pelo Facebook mandar mensagens para os meus primos e não haver qualquer tipo de contacto, e o que de facto significa este não ter contacto, não ter comunicação com ninguém, e não conseguir fazer-nos ouvir, é qualquer coisa de doloroso. E para aquelas pessoas todos os dias recordarem-se do que foi aquela experiência de ver a morte à frente, e para muitas pessoas foi pensar: isto vai arder tudo, nós não vamos sobreviver. A violência que é voltar àqueles 2 dias terríveis, não é? E estamos a falar de aldeias no interior, com populações maioritariamente idosas, que tiveram vidas ligadas à agricultura, portanto com reformas muitas vezes baixas, muitas vezes infelizmente abandonadas pelos seus familiares. E ponhamos-nos no lugar destas pessoas. Se acontece algo de grave em termos de saúde, se alguém tem, imaginemos, um infarto, algo semelhante, como é que estas pessoas se podem salvar, visto que foi recusado um pedido de uma entidade de poder local para estas populações terem um telefone de satélite para substituir a falta de comunicações, e foi recusado. E também gostava que pegasse um bocadinho agora por aqui, até que ponto é que isto não é uma consequência de colocar um serviço fundamental para as pessoas gerido por uma empresa privada, que deixa de ter então o interesse público como primordial. Bem, pois aí muitas questões seguidas. Primeiro isto, não é? O que significa este interior abandonado, e o que significa um interior que não é de facto uma prioridade nos destinos do nosso país. E isso é desde logo uma coisa grave, porque estamos num tempo em que se fala tanto dos direitos das pessoas, do cidadão, de acesso à saúde, acesso à educação, acesso à comunicação, mas por vezes parece que é só uma parte da população. E aquela necessidade a necessidade que se tem de haver de nos esforçarmos por estas pessoas também no centro, ou seja, perceber que o interior e estas populações mais idosas, e não só idosas, não é? Como eu dizia há pouco, falava dos meus primos, que são alguns deles da minha idade, e os meus já primos em 2º grau, mais pequeninos. O interior também tem uma vida. Agora, se é totalmente abandonado, aí então é mesmo condenar o interior a estas desgraças e a desgraças piores, não é? E a importância então que é pôr isto a andar. A questão depois que colocas, Manel, sobre os interesses do privado e os interesses do público, quer o público, quer o privado, têm de ter como objetivo o bem comum. Não é? E esta, se calhar, será a grande condição que nós temos de ter aqui. Se isto está ou não ao serviço do bem comum, e neste tipo de acordos destes bens e serviços essenciais, perceber até que ponto é que eles... primeiro, ponto a questão, se calhar com alguma seriedade, faz sentido estar em mãos dos privados? Então, se faz sentido estar nas mãos dos privados, que dispositivos é que há, que dispositivos é que esta máquina-Estado tem para sancionar ou para obrigar a haver condições melhores? E sancionar para que haja, de facto, um serviço que sirva a isto, e este é que é o ponto essencial, a meu ver, que sirva ao bem comum.
E isto começa nestas máquinas privadas grandes, mas é muito fácil apontar para as empresas, mas isto começa também na nossa realidade mais próxima e pessoal de cada um. Que modo é que cada um de nós está ao serviço do bem comum? E ainda há umas semanas, por causa na sequência disto dos incêndios e toda a situação do nosso interior, uma alta personalidade do nosso país dizia: é importante que os portugueses façam férias cá dentro, façam férias em Portugal, exatamente para sublinhar este ser uma força também económica, perceber que este serviço ao bem comum muitas vezes também passa por nós, cada um de nós também está ao serviço. E depois temos o interior, que se o interior fosse feio, percebia que se viesse fazer a campanha disto. Mas nós temos uma zona interior e de verde, agora menos verde depois dos incêndios, mas com tanta riqueza natural e patrimonial também, que seria importante, então, de facto, isto também cada um de nós... Bem, de que modo é que eu estou ao serviço do bem comum, escolhendo fazer férias cá dentro, não é? Escolhendo fazer férias cá dentro. Colocando o meu comentário final acerca deste tema e passando já de seguida para o próximo tema, eu também me sinto um pouco dividido, porque por um lado estou um bocadinho com Jerónimo de Sousa quando diz assim não pode ser, mas por outro também estou com António Costa, que em resposta lhe diz que o Estado é apenas um acionista, não é o acionista maioritário e, portanto, não tem poder de decisão e de influência, por mais que gostássemos que essa fosse a realidade. É? E este acionista minoritário tem à sua mão dispositivos que permitem decisivamente mudar o rumo das coisas, e estas empresas têm de ter, ou seja, já devia ser algo natural as pessoas terem de facto a consciência de isto tem de estar ao serviço do bem comum. Sim, e estamos a falar de serviços que estão monopolizados, como é a distribuição das telecomunicações, e portanto o Estado tem que chamar à razão, sendo Estado e estando cá para servir o interesse público, tem que chamar à razão estas empresas. Padre Ricardo, passemos então para um próximo tema que tem marcado esta última semana, depois de algo e de imagens que chocaram todos nós quando chegaram às televisões, que foi a poluição no Tejo, devido, alegadamente, à poluição feita pelas empresas de celulose. Estamos a falar do maior rio português, de um canal de comunicação importante e também de um ecossistema importante. A Associação Protejo, na pessoa de um ativista que tem feito muitas declarações agora na televisão, muito responsável e que lá está, ao serviço do interesse comum, tem exposto esta situação. Peço-lhe, comente um pouco o que é esta situação e também, pegando no último tema e nos últimos comentários, o que é que o Estado pode fazer neste caso. Olha, Manel, custa-me sempre que isto tenha de chegar à televisão para ser preocupação, não é? E que tenha de chegar a esta situação das coisas para se fazer alguma coisa, não é? E isto é que é grave. Isto é que é grave. Não haver, de facto, e já há tantos anos que se investe numa consciência cívica de compromisso com aquilo que o Papa Francisco chama a casa comum, que é este nosso planeta, e com o cuidado da natureza, e que sistematicamente seja necessário isto chegar ao grande público para se fazer alguma coisa. Isso é que é triste. Isto é que é triste. Que se continue sempre neste sistema bloqueado, né? Num sistema bloqueado, em que cada um continua a olhar apenas para os seus próprios interesses. E o sistema, e quando eu digo sistema, não digo apenas o dispositivo de controlo, mas digo o sistema que é o coração humano e o que são os compromissos sérios de cada um com a realidade, se continuar a ter de assistir a isto. E portanto, temos um rio destruído, temos o ecossistema destruído e todas as consequências que isto tem em ordem de futuro, não é? Que é sempre, então, e a seguir o que é que nós estamos a oferecer às gerações que vêm a seguir e como é que nós nos sentimos de facto comprometidos. Mas, e nisto repara, Manel, se nós chegamos hoje e temos hoje, mal ou bem, o sistema como temos, é porque os anteriores a nós nos entregaram assim. E a grande questão é, então o que é que nós vamos entregar aos seguintes? Porque se nós não sentimos este compromisso desta democracia, como dizia um autor, esta democracia alargada, que é não só contar com os que estão vivos hoje, mas contar com esta tradição que é os que estão vivos antes e os que estarão vivos a seguir, e nós sentirmos esta democracia, de facto, uma democracia integral,
isto vai-se continuar a assistir. O Estado, e o que tu perguntas sobre esta situação do Estado nisto tudo, é sempre a questão, porquê que tem de estar na mão do Estado? Porquê que isto não é algo natural? Porquê que não é algo que de facto mude a realidade já, não é? A partir do coração humano? Esta é sempre a questão. Não é? E pegando nesses últimos comentários, podemos relembrar um grande princípio do escotismo de Baden-Powell, quando dizia: deixemos os locais por onde formos passando melhores do que aquilo que encontramos. E essa responsabilidade para com as gerações futuras e para com as gerações passadas de cuidar do legado que elas nos deixaram. Pegando novamente nesta situação e pegando novamente no debate quinzenal, o deputado André Silva, do PAN, pediu castigo do Estado. Pediu a mão pesada do Estado para com esta situação. António Costa respondeu que já não estávamos no tempo do Estado Novo, em que prendemos pessoas por tudo e por nada. Na minha opinião, penso que temos aqui um exagero de parte a parte. O que é verdade é que a única medida de precaução tomada até hoje foram 10 dias de redução para metade do caudal do Rio Tejo. Não lhe peço um comentário se essa redução do caudal vai ser eficaz, mas não tenho habilitações para isso. Mas peço-lhe para comentar este debate dialético. Mão pesada do Estado ou mão leve do Estado? E a questão é, essa mão pesada do Estado que é invocada tem depois as consequências disto, não é? Depois, daqui a uns meses, estamos a dizer que houve uma série de pessoas que foram para o desemprego, não é? Porque essa mão pesada depois implica que haja consequências no próprio tecido empresarial. Se calhar passa, e aí se calhar o Estado pode ter um papel importante, passa pelo incentivo às boas práticas, não é? Passa por, se calhar, a criação do ranking das empresas ambientalmente amigas do ambiente, não é? E que isto tenha depois consequências de facto de prémios e de benefícios para as empresas. Apenas pôr a mão pesada em cima das empresas, em cima dos privados, o que é que vai fazer? Vai fazer com que o setor privado perca relevância, e isto implica muitas vezes que depois a consequência seja desemprego, não é? Portanto, neste tipo de pedidos é sempre importante ter consciência que há vidas por trás e há famílias por trás. Muito bem. Então encerramos agora este bloco em que comentámos esta semana, comentámos um pouco 2 dos casos que marcaram esta semana, as aldeias que estão há 3 meses, desde os incêndios de outubro, sem comunicações, e a recente mas exposição mediática, que é a única maneira que faz com que se fale de alguma coisa hoje em dia, da poluição no Tejo. Não deixem de nos ouvir, vamos ser agora intervalados por uma música e contamos convosco já a seguir. Entre o Céu e a Terra, com Padre Ricardo Figueiredo e Manuel Coutinho. Olá novamente, cá estamos para a terceira e última parte de Entre o Céu e a Terra. Padre Ricardo, quais é que são as novidades desta semana? O que é que tem para dizer sobre aqui a nossa paróquia de Óbidos? As paróquias do Concelho de Óbidos. Bem, em primeiro lugar, vamos ter a primeira experiência de algo que eu quis, desde que eu vim para cá para Óbidos, quis apostar, que era a nossa terra tem muitas qualidades, tem muita coisa, mas sobretudo se não tiver cá pessoas a usufruir essas novidades, essas coisas boas, isto não funciona, não é? E por isso vamos receber nesta semana, estamos a receber esta semana um grupo de jovens universitários que se chama Missão País. O que é a Missão País? Tem um grupo de universitários que vão para uma terra determinada e vão servir essa terra. Vão servir as pessoas dessa terra, vão porta a porta falar com as pessoas, fazer companhia às pessoas, vão ajudar as instituições, estar com os mais novos, estar com os mais idosos, vão preparar um teatro para ser apresentado à população. Durante essa semana, portanto, vamos ter cerca de 40 jovens na freguesia da Amoreira, na paróquia da Amoreira, a fazer isto. E isto é algo que para mim é importante. E foi uma das respostas que eu fiz, que é irem passando assim grupos de jovens cá pela paróquia. Porque senão nós fechamos sempre nas nossas ideias, naquilo que já temos, naquilo que é habitual. E, portanto, se começarem a entrar novas experiências aqui na nossa terra e novas ideias aqui na nossa terra, vão começar aqui a surgir uma nova consciência
também de igreja, também de realidade. Ou seja, não é só esta realidade que nós já conhecemos, é também outra. Quem quiser acompanhar a Missão País, eles terão a celebração da missa animada por eles todos os dias às 19 horas na Igreja da Amoreira, e também a apresentação do seu teatro, que é aberto a toda a população, a apresentação do teatro na sexta-feira à noite. Por isso, todos convidados a participarem aqui, a estarem com estes jovens que vêm de um dos departamentos da Universidade Nova de Lisboa, são da área de gestão de dados e de informação, e que estão cá presentes. Muito bem, então Freguesia da Amoreira contará nas próximas semanas com animação juvenil, animação e este cuidado e esta proximidade também, continuando a temática da primeira parte deste diálogo entre gerações, deste diálogo entre papéis na sociedade e aqui tão próximo. Padre Ricardo, gostaria agora de passar a um outro tema nesta última parte, que são as figuras, um pouco pela positiva e também pela negativa, que acabaram por marcar esta semana. Tenho aqui 2 nomes para a parte positiva. Gostava um pouco do seu comentário sobre estas figuras. Uma delas é António Sampaio da Nova, antigo reitor da Universidade de Lisboa, com um percurso de pensamento e de grande influência na educação portuguesa, ex-candidato à presidência da República e agora embaixador junto da Unesco de Portugal. Um homem que representou vários papéis e hoje tem este papel tão importante de representar Portugal junto de uma organização que durante a presença da Troika em Portugal a representação teve suspensa. E agora regressamos num tempo de desafios, numa organização que representa valores tão importantes como a cultura, como a educação. Peço o seu comentário. Bem, é sempre bom ver Portugal e os portugueses a chegarem mais longe. E certamente com a bagagem que Sampaio da Nova traz consigo, será de certeza uma mais-valia. É alguém com uma cultura e com um conhecimento excepcional, não é? Muito grande em relação a várias áreas do saber, e certamente levará Portugal muito mais longe. E sobretudo, penso que ele terá esta capacidade. Quando escolhem alguns nomes portugueses para alguns cargos, há um problema, que é, eles sabem muito de um tema, mas depois o resto fica... E eu acredito que o Sampaio da Nova terá esta capacidade de fazer, sobretudo, uma síntese. Não ficar focado apenas numa área, apenas numa dimensão, não é? Sendo apenas, como se costuma dizer, no seu bairrozinho, não é? Entre aspas, mas capaz de abrir assim a perspectiva sobre Portugal, para outras realidades, para outras... Muitas vezes é correr o risco de falarmos de uma área na qual nós não estamos tão à vontade, e portanto espero sobretudo que ele tenha esta audácia de falar destas outras coisas. Outra figura que tenho aqui para um breve comentário do Padre Ricardo é Francisco Vaz Fontes. Estamos a falar, e pegando aqui também na esfera local, de um jovem caldense, cavaleiro, que lidera atualmente o ranking nacional da Federação Portuguesa Equestre. E esta importância de levar também o Oeste a outros mundos, a outras esferas, e de um jovem de 16 anos aqui das Caldas da Rainha, tão próximo numa liderança nacional. É como é bom o Oeste também mostrar o que vale, e nós sabemos, e quem é de cá sabe bem que vale muito, não é? Saber quanto vale esta presença e sobretudo a juventude dele. Sobretudo a juventude dele, para mostrar que isto há um outro horizonte, não é? Há um outro horizonte e há uma forte necessidade de crescer nisto, não é? Portanto, também felicitá-lo e desejar as maiores felicidades e, sobretudo, continuar assim a marcar aqui o nosso Oeste no nosso país. Por fim, neste comentário das figuras da semana, comentemos um pouco aquilo que ela foi pela negativa, com esta novidade de mais um mega processo judicial com a Operação Lex, a levar um juiz desembargador, que é a figura que eu gostava de destacar pela negativa, Rui Rangel. Estamos a falar não de um simples juiz de primeira instância, mas de segunda instância, que é marcado pela negativa, decisões judiciais pagas, não é? E pegava também
pedindo de seguida o seu comentário nas declarações desta semana do Papa Francisco, em que diz: a corrupção não se combate com o silêncio, temos de falar dela, denunciar os seus males, compreendê-la, para fazer mostrar a vontade de fazer valer a misericórdia sobre a mesquinhez, a beleza sobre o nada. Bem, as afirmações do Papa já são de um segundo nível. Num primeiro nível, é tal coisa que todos os dias os aviões voam e não são notícia. Só são notícia quando um avião cai, não é? E por isso é importante saber, claro que tem de ser investigado e tem de se chegar à verdade daquilo que é a má atuação deste juiz, mas sobretudo não perdermos também a confiança de que o sistema judicial não está corrompido só por causa de um caso. Também. Um caso é um caso, não é uma exceção à regra. Isto eu penso que é sempre que é algo importante nós termos em conta. Mas depois o segundo passo, que vai ter aquilo que nós falávamos no segundo momento do nosso programa, que é, de facto, o que nós todos temos de ter como horizonte é o bem comum. E aquilo que o Papa diz é isto, não é? É, de facto, a corrupção nunca é boa, a corrupção tem sempre de ser combatida, e só de facto, quando não houver corrupção, é que todos vamos caminhar num sentido mais profundo, num sentido mais claro e numa consciência mais viva e mais eficaz, de facto, daquilo que é a vida em sociedade. Porque enquanto for a corrupção a reinar, e noutros países nós sabemos muito pior que em Portugal, não é? Os casos que vão aparecendo em Portugal, claro que nos chocam, mas são poucos em relação ao que acontece em vários países. Isto que acontece em Portugal deve-nos ajudar. Estes casos devem sempre pensar, bem, mas então vamos ter aqui um compromisso maior. A tentação é sempre muito grande, não é? A tentação do poder, a tentação do dinheiro. A questão é sempre, então, quais são os valores mais profundos, não é? Estes casos negativos devem sempre nos fazer pensar, então, mas quais são os valores mais profundos que me conduzem a mim, não é? Que te conduzem a ti, que te conduzem a cada caso concreto. E este, se calhar, é que é o grande horizonte. Exatamente, e também é um contexto difícil para o nosso país, que no primeiro plano perde a esperança, pode perder a esperança nos seus políticos com casos de corrupção que os abrangem, agora com a justiça, e é mesmo importante manter esse sentido de bem comum e esse sentido de esperança, não cair no desespero e não achar que o país num todo é corrupto ou que deixa de valer. Num último momento, Padre Ricardo, gostaria aqui de trazer uma sugestão de leitura de um livro recente do autor Erling Kaj, que nos fala de silêncio na era do ruído. É assim o título deste livro, em que o autor nos lança 3 questões. O que é o silêncio? Onde pode ser encontrado? E por que razão é mais importante do que nunca? Penso que este livro seja atual por hoje em dia se falar tanto mais cada vez mais das redes sociais, do afastamento em relação ao outro. E qual é a importância deste silêncio hoje em dia? Olha, já falávamos hoje de silêncio aqui, na primeira parte do programa. O silêncio, antes de mais, atrapalha-nos. Porque quando nós estamos em silêncio, somos confrontados connosco próprios, com os nossos medos, com as nossas dúvidas, com as nossas inseguranças, e por isso muita gente decide fugir do silêncio. E é importante não fugir do silêncio. É importante, de facto, procurarmos este silêncio na nossa vida, na nossa realidade. Posto isto, olhar para a nossa sociedade, de facto, como uma sociedade do ruído, em que toda a gente tem de ter uma opinião, não é? Em que toda a gente tem de ter uma opinião no momento. Nunca acontece uma coisa, já estão os jornalistas à porta do sítio onde está o Presidente da República para ele dar logo uma opinião sobre o assunto. E como muitas vezes há assim um sentido de frustração nos nossos jornalistas quando a pessoa não dá a opinião que eles querem que ela dê, porque não tem logo uma opinião formada, tem de pensar, não é? Tem de pensar e tem de refletir, tem de ver como é que as coisas acontecem. Isso leva-me a sugerir um outro livro, e desta vez de um cardeal que tem uma história excepcional de conversão tardia na África, num país com graves problemas políticos e sociais, que é o cardeal Robert Sará, que o Papa Francisco chamou ao Vaticano para colaborar numa dos departamentos do Vaticano,
e tem precisamente um livro que é A Força do Silêncio. E este é o título, A Força do Silêncio, em que ele conta a sua experiência, de facto, fala da importância do silêncio e fala da sua experiência num mosteiro, onde procura, de facto, este silêncio. E a importância deste silêncio, de facto, esta força do silêncio é a força, de facto, de nos fazer encontrar connosco próprios e com Deus, e como, de facto, nesta área, nesta era do barulho e do ruído, e desta sociedade do barulho e do ruído que nós vivemos, como é importante que voltemos ao silêncio. E procuremos-lo, de facto, na nossa vida, numa reserva, num procurar, num olhar para nós próprios, para abrir novos horizontes. Muito obrigado, Padre Ricardo, por esta sugestão, e também o silêncio marcará este próximo momento, que é o final do programa, e com o nosso silêncio despedimos-nos dos ouvintes até para a próxima semana. Vimos como está avisado, desejando uma boa semana também. Uma boa semana, exatamente. Cá estaremos no próximo programa.